Vamos lá então, como escolher o seu terreno. Muito importante vocês observarem isso. Às vezes você vai dar uma olhada num terreno e o terreno está lá a preço de banana. E aí você não sabe muito bem o quanto você pode aproveitar aquele terreno, e ele tem ali algumas armadilhas. Não são armadilhas, tudo é resolvível, né? Tudo é resolvível. Vai depender ali se você concorda ou não com aquilo, principalmente com algumas coisas que eu vou falar aqui sobre gastos, né, excessivos para fazer uma obra, por exemplo, de contenção, tá? Isso é muito importante você observar. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente compra esse terreno, né? Quando a gente compra não, né? Quando a gente quer adquirir esse terreno para ali fazer um empreendimento, ok? Uma casa, um prédio, um salão comercial, o que for. Primeiro, zoneamento, ok? É permitido fazer o que eu quero no local? É ou não? Primeiro passo, eu comprei esse terreno, eu quero fazer um salão comercial, ou eu quero fazer um galpão para minha indústria. É permitido ou não? Tem locais que não são permitidos, né? Fazer um galpão industrial, por exemplo, numa área residencial. Então tem que prestar muito bem atenção nisso, né? Porque isso pode inviabilizar. Outro, índices, aquele índice TO e o CA. Só uma deixa aqui, tá? Esse índice aqui, no vídeo passado a gente deu um exemplo de uma residência. Para outros tipos de empreendimentos ele muda um pouco, então tem que dar uma lida, mas basicamente a conta, né, que nós fizemos é a mesma, ok? E aí, uma das coisas mais importantes, né, casos que a gente pega aqui no escritório, ok? E que a gente vai auxiliar ali o cliente, e a gente se depara com... Cara, ele nem imaginava que ele tinha que fazer uma obra daquele tamanho antes de começar a construir. Eu vou te explicar, né, um caso real até aqui, que é justamente a topografia. Como que esse terreno é? É plano? É em aclive, né? Do início dele para o fundo ele sobe, em declive, do início para o fundo ele desce. Como é que é essa situação? Eu vou te explicar algumas situações aqui que, né, no vídeo passado também, né, eu expliquei ali sobre os projetos necessários para uma obra de sucesso, né? E aqui você vai entender o que quando eu falo obra de sucesso. Vamos lá. Se eu tenho uma situação de um terreno plano e eu não quero escavar ele para construir, por exemplo, eu vou construir ali uma casa, um salão comercial, tá? Não tenho necessidade de fazer um escavamento dele, é planinho. Cara, a fundação, por exemplo, ela começa já aqui, ó, né? Começa do seu nível que você tem lá para baixo, ou seja, você não tem nenhuma obra, né, de infraestrutura, né, para conter aquilo ali ou para iniciar de fato a sua construção. Então você começa já muito rápido, né? Você vê a fundação sendo lançada e depois os pilares e as vigas do primeiro pavimento aparecer ali, tá? Então olha só, né, como você está bem tranquilo, assim dizendo, né? Você consegue visualizar muito rápido essa obra. Por quê? Porque não teve tanta infraestrutura, né, de fundações para iniciar essa obra. Agora, se você tem um outro caso aqui, vamos pegar um outro caso, que esse é um caso real de um cliente nosso aqui, em aclive, certo? Da rua para o fundo dele ele sobe. Você quer construir uma edificação nele. Vamos dizer que você vai construir uma edificação ao nível da rua. Só que aqui, por exemplo, que é um caso real que eu estou falando, tem 6 metros de altura isso daqui, ó. Do nível da rua até o nível do terreno, lá no final tem 6 metros de altura. E adivinha o que acontece? Olha só como eu fui alertado sobre isso. Eu conheço o pessoal de algumas demolidoras, né? São até parceiros nossos que fazem algumas coisas pra gente aqui, algumas coisas não, todas as coisas, né? De demolição quando a gente precisa. E ele falou assim, olha, me ligou uma pessoa e eu vou te passar para que você faça um laudo de vizinhança, que é o que a gente faz aqui também. O que é esse laudo de vizinhança? A gente olha o terreno com um olhar mais técnico, que é o que eu vou te falar agora, que você também vai ter esse olhar técnico, tá? E a gente avalia a situação em volta dela, para o que esse cliente quer fazer.
que ele me diz? Ele falou assim, olha, eu quero construir um salão comercial aqui, né? Ele vai ter 2 pavimentos esse salão aqui. Você vai arrasar o terreno, assim dizendo, né? Nesse sentido, você vai cortar de ponta a ponta, ele vai tirar toda aquela terra? Vou tirar toda a terra. Aí eu falei para ele, você observou como é que está a casa aqui no fundo? Ó? Olha só o que tinha no fundo. Uma casa no fundo a 6 metros de altura, a gente não sabe como estava a fundação dessa casa. Aí eu desenhei uma plantinha dele, só para você entender, nas laterais aqui, ó, tinha um vizinho aqui, outro vizinho, né? Então esse aqui é o do fundo, ó, um outro vizinho aqui. Esse vizinho aqui, ó, estava no nível da rua também, só que tem um muro de 6 metros aqui. Olha só, então o terreno desse vizinho estava todo arrasado, esse muro não tinha estrutura nenhuma. Esse vizinho aqui estava a 6 metros também, no nível desse outro vizinho aqui. Uma casa construída há mais ou menos uns 40, 50 anos. Aquela casa que era construída de tijolinho maciço, sabe? Que a fundação também é tijolo maciço. Cara, se o cara escavasse isso daqui, ó, que ele, é a intenção dele ainda, escavasse isso daqui, tudo isso aqui ia para baixo. Certeza absoluta. Por isso que o pessoal da demolição falou assim, olha, vai lá, eu conheço o Eduardo, arquiteto, faça um laudo de vizinhança só para você entender como é que está esse terreno. Aí, e esse terreno em aclive, né? O que nós fizemos? Fizemos esse laudo, mostramos para ele e falamos assim, olha, sem projeto de estrutura aqui, sem chance, sem projeto de contenção aqui, nem inicia a escavação. Falei bem assim para ele, olha o que aconteceu. Dentro da escavação, lembra que eu alenquei lá, na estrutura lá, naquele vídeo, né, onde eu mostrei os projetos necessários para uma obra, a estrutura, e antes da estrutura ter a sondagem do solo, falei para ele, olha, imprescindível você ter sondagem do solo aqui, imprescindível isso. Ele foi lá e fez a sondagem do solo. Indicamos, né, até aqui da nossa equipe, um projetista estrutural. Cara, ele teve muita dificuldade para fazer. Ele foi várias vezes no terreno com o nosso laudo na mão para entender como se comportava. Pegou o projeto, né, é um projeto, na verdade, né, a sondagem do solo, e ele está estudando essa sondagem para ver como que ele vai conter isso. E ele está finalizando, né, nesse exato momento que a gente está fazendo o vídeo, ele está finalizando esse projeto, mas ele falou que deu muito, mas muito trabalho mesmo. E ele falou, olha, é batata, se os caras tirassem, né, esse linguajar batata é engraçado, né? É batata, se os caras tirassem a terra, as casas viriam para baixo, o muro do vizinho viria para baixo, porque eles estão todos apoiados naquele solo. Aparentemente aquele solo é um solo natural, mas tem trecho de aterro, tem trecho que não é aterro. Então assim, a contenção lá vai ser muito difícil de ser executada, ok? Aí um terreno em declive, basicamente é a mesma situação, certo? De uma em aclive. O que eu preciso observar nesse daqui? Também as edificações vizinhas e as situações em que elas se encontram. É um prédio? É uma casa? Quanto tempo essa casa já está construída no local? Dá para a gente entender tudo isso? Dá. Olhando, fazendo essa inspeção, dá para a gente entender sim. E também sondagem de solo, né? Não tem jeito, tá? Olha só que interessante, se você tem um terreno em declive, a gente, até você conseguir, né, projetar isso ao nível da rua, né, até você conseguir fazer com que a sua construção apareça, assim dizendo, vai depender muito, lógico, né, da altura que você tem aqui. Então se você tem 3 a 6 metros, até você chegar no nível da rua, você tem uma baita construção aqui, né, para ser feita. Se alguns fazem até caixão perdido, depois faz a garagem. Caixão perdido é uma estrutura, né, ele é estrutural para conter um pouco de terra, às vezes ele deixa até vazio, mas ele é uma baita de uma estrutura para depois vir a superestrutura, né, a parte de cima, assim dizendo, e aproveita como garagem. Salvo exceções, né, dependendo aí da onde está esse seu terreno. Por exemplo, se ele está num condomínio, ele tem uma paisagem legal a se aproveitar, aí sim, né, sei lá, se tem uma montanha que você está, isso é uma outra situação, né? Aí você consegue lançar a casa em escala, né, vir jogando ela para baixo, aí é um outro tipo de projeto, né? Claro, se o cliente deseja isso, né? Mas eu vi muitas em condomínios que isso aqui fica praticamente perdida,
né? Ele não usa para quase nada. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Isso onera muito a construção, né? Arrimo aqui também arrimo, mesma coisa, né? Mesma situação que só está invertido. É ruim ou bom esse terreno? Para quem que é bom? Olha só nesse caso aqui, ó, de uma construtora, por exemplo. É bom. Isso aqui, construtora, ó, para a construtora, né, um terreno em declive, lógico vai ser bem melhor que um aclive, em uma situação. Imagina assim, ó, é entendível quando a gente tem dentro da legislação, né, do zoneamento, que um prédio multifamiliar de apartamentos precise de uma infraestrutura para atender, né, aquela demanda. A residência também unifamiliar, né? Se você olhar na lei, ela vai dizer assim, né, na legislação, olha, cada unidade precisa ter uma vaga de garagem pelo menos. Na situação de multifamiliar também, em alguns casos ele pede até 2 vagas por apartamentos. Né? Eu moro aqui em São Caetano, por exemplo, um exemplo real, aqui são 2 vagas por estacionamento, dependente do tamanho do apartamento. Né? Em alguns pega por área construída, né? Por exemplo, apartamentos de 50 metros quadrados, a cada 50 metros quadrados construído, né? Ou seja, a cada unidade de 50 metros, uma vaga. Né? Em algumas situações são 2, como eu te falei. É bom para um construtor fazer isso, né? Para uma incorporadora? É interessante até, né? Um terreno em declive, porque ele tem que fazer essa infraestrutura aqui, ele já faz isso de praxe, né? Então ele sabe que isso aqui tem contenção. Pergunta aí para um construtor que você conhece, que tem esse métier já de construção, fala assim, ó, você precisa fazer um subsolo, que tipo de fundação e contenção você faz? Ele não vai falar solo grampeado, arrimo em concreto, arrimo em estaca metálica, mais fechamento em placas de concreto. Ele vai dar várias soluções aí que ele já usou para ele conseguir fazer esse subsolo. Na situação de construtores, por exemplo, eles arrasam todo mesmo, né, o subsolo, né, eles aproveitam tudo. E para eles é até bom nesse sentido. Existem casos, por exemplo, de que a gente chama de sobressolo, né, o nível da rua, existem, né, depende do zoneamento e depende do que vai ser feito ali. Ele consegue sim, muito comum em áreas de praia, né, existe muito esse sobressolo. Você pode ver que o primeiro andar, né, dos prédios é alto, eles são altos, né, não está ali, tem o térreo mais o nível da rua, né? Justamente porque eles fazem, existe escavação, existe, mas porque eles fazem um sobressolo, tá? Isso é muito comum. Mesma coisa nessa situação, ele vai ter que conter também em todas as laterais. Pergunta para um construtor aí, o tipo de contenção que ele faz. Isso aqui é muito, mas muito pesado mesmo. É uma obra isso daqui, antes de ele iniciar a construção. A preocupação deles na hora de escavar esse terreno, tirar tudo isso aqui de terra, é observar como esses vizinhos estão, para ele garantir de que a obra não tenha ali uma intercorrência de desmoronamento, uma coisa desse tipo, ok? Olha só, vamos lá, vou dar uma deixa aqui para o próximo vídeo, hein? A gente falou num vídeo ali sobre o TO, né? A taxa de ocupação e o CA, e agora eu vou falar sobre recuos, ok? Te espero lá.